bom dia aos meus amados irmãos e amigos. Temos aí a oportunidade de um novo dia, a oportunidade de Deus estar operando nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. E nós queremos honrar o nosso Deus na data desse dia, buscando o seu grande amor, buscando a sua preciosa presença. Que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado nessa manhã, e que nós venhamos nos dobrar, que nós venhamos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer a Ele: olha, Pai, eu necessito da Tua presença, eu necessito do Teu grande amor, do Teu grande poder. Sem o Senhor nada posso fazer. Pois sei, Deus, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, me formou do pó da terra, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, se colocaram e dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E pegou o pó da terra, amassou o pó da terra, fez barro e fez um homem. A imagem de Deus, o homem foi formado. Então nós temos a alegria, A alegria da salvação do nosso Deus. Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre. Nós temos aí a alegria de estar nessa manhã na presença do nosso Deus, clamando a Ele pelo seu milagre, clamando a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e nós sabemos que o Senhor, Ele tem o melhor para mim, o Senhor tem o melhor para você, e a cada momento nós temos aí a alegria de estar contemplando todas as feituras do nosso Deus. Então, é nessa manhã que nós temos, aleluia, que orar, que buscar, que agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar buscando ao Senhor em oração, vamos estar clamando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, e nós só estamos vivos por causa da presença gloriosa do nosso Deus. Ele que vive e reina para todo sempre na nossa vida, e nós temos aí a primazia, pois o Senhor, Ele está com os olhos atentos, como chama de fogo, olhando para mim, olhando para você, e nós precisamos dele a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Então vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, vamos buscar a Ele enquanto nós podemos achar. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais, para que nós possamos aí crer verdadeiramente em tudo que Ele tem agido nas nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo aí de adoração, um tempo de busca, um tempo de prazer na presença do Senhor, que possamos aí estar verdadeiramente nos adequando, colocando a nossa vida diante dele, Ele que tem aí a primazia, Ele que tem o nosso coração nas suas mãos, e nós precisamos, estar diante dele nessa manhã, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso pastor Carlos Wesley também, que Deus esteja aí abençoando. Deus esteja abençoando também a nossa diaconisa Darcília. Sejam todos bem-vindos nessa manhã, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aqui de Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Horário dessa programação, ela vai ao ar sempre 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, idealizador, responsável também por esse trabalho.
Amém? Hoje nós vamos estar trabalhando um texto que está aí em 3 João. E a reflexão de 3 João, ele é o amado da igreja. Amém? Glórias a Deus. A data de hoje é dia 5 de março de 2023. O tempo voa, né? O tempo voa e nós precisamos aí estar atentos, né, a tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Então, os cultos, quero falar dos cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura. São sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo e nós teremos um imenso prazer de estar recebendo você aqui na igreja. E nós cremos que o operar de Deus, né, a manifestação do seu Espírito, está conosco todos os dias e nós nos alegramos dessa presença tão magnífica, tão maravilhosa para conosco. Amém? Glórias a Deus, o Senhor, e quem tem nos guardado. Amém? Também eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, para que nós possamos alcançar mais pessoas aí através desse trabalho. Amém? Glórias a Deus. Quero já de antemão estar pedindo aos amados irmãos e amigos que estejam aí de posse das suas sagradas escrituras para que nós possamos aí estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Amém? Vou abrir aqui no notebook porque ontem eu fui a cerimônia fúnebre, né, do nosso amado irmão Cláudio. Eu acabei deixando a Bíblia lá embaixo, dentro de casa. Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, Senhor, aleluia, é maravilhoso, o Senhor é longânimo. Nós temos, aleluia, a alegria da tua salvação, Deus. 3 João, o livro aí de 3 João, quero pedir aos amados irmãos que estejam aí abrindo 3 João para nós fazermos uma leitura aí, essa 3ª epístola. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vive, né? Ele que reina para todo sempre. O livro de 3 João, ele começa desta maneira: ao presbítero, amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E eu poderia também dizer nessa manhã, pela fé, aos meus amados irmãos, a quem na verdade eu amo, amados, desejo que em tudo, vocês estejam bem em todas as coisas e que tenham muita saúde, muita paz, muita alegria e que a alma de cada um de vocês esteja bem, em nome de Jesus. Amém? Então, é alegria, né, de estar junto, é alegria de ver aos amados irmãos fazendo a obra do Senhor, e nós regozijantes em ver os amados irmãos crescendo na presença do Espírito Santo de Deus, crescendo nesse grande amor, nesse grande poder, que é o nosso Deus manifestando a sua glória no nosso meio, e nós só podemos buscar ao Senhor de uma forma assim maravilhosa. Então que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um, que Deus esteja derramando da sua graça, derramando da sua unção. Amém? Glórias a Deus. O verso 3 diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, e tenho maior gozo do que este,
de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, ou melhor dizendo, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Assim, aleluia, diz o apóstolo João. No seu versículo 6, ele diz assim, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais conduzires, aleluia, como é digno para com nosso Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou a primazia, ou receber o primeiro lugar, não nos recebe. Pois isso, se eu for, trarei em memória as obras que ele faz, preferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda o amigo por nome. Amém? Glórias a Deus. Quando o apóstolo João, ele fala esse versículo 13, né? Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Dá uma vontade de falar, não, escreve mais um pouquinho, por favor. Escreve, coloca aí no papel para a gente estar ouvindo, para a gente estar recebendo. Dá uma vontade de falar com ele dessa maneira, né? Escreve mais um pouquinho. E a gente entende esse amor tão genuíno, esse amor tão grande, né? Do apóstolo João, né? Que ele vem aí, está verdadeiramente através da sua carta falando conosco nessa manhã, aleluia, através do seu Espírito Santo, através dessa mensagem tão linda que ele passa para a igreja do Senhor Jesus, que nós possamos aí estar recebendo, né, com a graça de Deus, tudo aquilo que ele tem colocado aí na sua carta, que nós venhamos dissertar, né, que nós venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor e falar, Senhor, opera, faz verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja fazer em nossos corações, porque nós precisamos estar na Tua presença todos os dias de nossa vida. Conforme eu sempre digo, nós precisamos muito mais do Senhor do que nós imaginamos. Nós necessitamos dessa presença maravilhosa, né? Então, em 3 João, ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um amado da igreja. O idoso pastor declara o seu amor cristão a Gaio, logo no versículo 1.
traz votos de prosperidade para Gaio, boa saúde e sucesso. Sucesso nos empreendimentos com extensão do seu relacionamento correto com Deus e com todos os amados irmãos. Então que venhamos tirar desses 2 versículos, né? Essa tão grande qualidade, né? Essa tão grande bênção, né? E a gente chega assim a ver que o apóstolo João, ele já procura sucessor, e ele tem a grata, como eu posso dizer assim, a grata, não é sabedoria, a grata visão, ou ele fica grato a Deus por ter sucessor, por ter alguém que possa ocupar o seu lugar. E é muito bom, meu amado irmão, quando a gente chega no final do ano e aí chega aquele tempo de consagrações, a gente olha para dentro da nave da igreja, a gente fala assim: Deus, que maravilha, quantos cooperadores o Senhor trouxe, quantas pessoas estão prontas para o ministério, quantas pessoas estão prontas para estar abrindo dentro da sua casa ali mais um ponto de pregação, mais um momento que vem trazer refrigério a um povo tão sofrido, a um povo que necessita tanto de Deus, que necessita tanto da tua presença, que necessita tanto dessa esperança. Isso é muito bom. Então ele tinha ali essa gratidão a Deus por ter Gaio ali pronto para o ministério. Então, boas notícias de Gaio, homem fiel e verdadeiro. O idoso pastor se alegra ao saber que seus filhos na fé andam na verdade. Ministério bem-sucedido prepara sucessores. Amém? Então é um ministério bem-sucedido. E nós precisamos nos colocar em evidência, nós precisamos nos colocar no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele venha encontrar em mim, ele venha encontrar em ti homens e mulheres preparados para essa grande obra, preparados para tudo isso que o Senhor tem deixado diante de nós, amém? Então Gaio, ele é elogiado por sua fidelidade e hospitalidade até os irmãos a quem, aleluia, desconhecia. A gente vê que o elogiava, a gente vê que, aleluia, tinha alegria de estar na presença ali de Gaio e ali também na presença de Deus. Então, as igrejas tiveram conhecimento de boas obras de Gaio, tanto na hospitalidade como na ajuda aos irmãos. Em viagem missionária, no versículo 6, os irmãos que anunciam o nome do Senhor, aleluia, nome do Senhor Jesus, devem ser integralmente apoiados pela igreja. Amém? Então a igreja tem que apoiar, aleluia, esses amados irmãos que estão em missão, que estão necessitando muitas vezes de uma acolhida a respeito de um prato de comida, a respeito de uma passagem, a respeito de muitas coisas, e nós precisamos desse acolhimento da igreja para os missionários, amém? Então, o acolhimento e ajuda aos irmãos que se dedicam à obra missionária nos tornam seus parceiros na divulgação da verdade que há no Evangelho. Aí estamos já no versículo 8. Agora ele fala de Diótrefes. É o tipo de líder egoísta, maledicente, vaidoso, autoritário, manipulador, controlador, é empecilho ao bom testemunho e à expansão do Evangelho. Diótrefes se portava na igreja como um joio no meio do trigo. Habitou-se de tal maneira a rotina religiosa que via a igreja mais como um espaço político e menos como uma família de Deus. A sua conspiração contra o bom andamento da causa evangélica revelou a quem verdadeiramente ele servia. Deveria ser, aleluia, deveria
se arrepender de suas más obras, de sua má conduta, e se fosse aleluia, renascido, iria retornar ao primeiro amor. Caso contrário, seria confrontado pessoalmente pelo apóstolo. Afinal, renascido produz frutos de renascimento. A disciplina preventiva age de maneira geral pelo anúncio e ensino do Evangelho. A disciplina curativa se dá pela confrontação e orientação particular. Se ambas não tiverem êxito, resta apenas disciplina. Cirurgia com afastamento da comunhão da igreja de Deus, de quem não ouve ao Senhor, o Deus da igreja. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 15, Romanos 22, também, ou melhor dizendo, Romanos capítulo 6, do verso 15 ao versículo 22. E 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, na parte B. Também, Mateus capítulo 7, do 13 a 27. A gente tem orientação, aleluia, dos homens que são estudiosos das Sagradas Escrituras, do próprio João, o verdadeiro cristão. Ele se afasta continuamente do mal e se deixa influenciar pelo bem para que venha, aleluia, praticá-lo. Nesse estado permanece e mantém a vigilância, a prática do mal é inerente à pessoa que não tem compromisso com Deus. Nós precisamos ter compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a prática do mal, ela é uma prática daquela pessoa que não tem compromisso com Deus. A gente precisa nos compromissar com essa palavra, conforme nós fomos chamados para tal. Conforme o Senhor, Ele tem achado em mim, Ele tem achado em você verdadeiros adoradores, aqueles que têm amado a sua vinda, amado a sua presença, que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar o nosso coração no Senhor, em que Ele venha de uma forma maravilhosíssima fazer com que nós venhamos crescer na graça e no seu conhecimento. Amém? Então, boas notícias de Demétrio, homem conhecido pela pureza de consciência, de caráter, de boas obras, que praticava. Tinha o seu, aleluia, o seu favor, o testemunho da verdade dos apóstolos. A excelência da palavra escrita e preciosa a quem lê e a quem a ouve, mas não é tão eficaz quanto o contato pessoal. Neste é possível sentir as manifestações da integridade, aleluia, de seu ser, de que fala e da pessoa da qual, aleluia, se dialoga. O que isso quer dizer quando a pessoa fala? A pureza do Espírito Santo de Deus sai através da sua boca, através das suas palavras. Aquelas palavras que saem da boca são palavras consoladoras, são palavras eficazes. E diz a palavra do Senhor que é como se fosse remédio para a nossa alma. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem trabalhado e quer trabalhar. O Senhor, Ele quer fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, e nós temos aí a alegria, aleluia, do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eu também quero experimentar tudo isso que o Senhor tem trago, aleluia, à tua igreja, aos teus filhos que têm andado, aleluia, fielmente na tua presença. Eu não quero passar por aqui, aleluia, de maneira nenhuma como agente secreto de Jesus Cristo, mas eu quero fazer
aleluia, glórias a Deus, eu quero fazer a diferença no meio desse povo tão querido, no meio desse povo tão alegre, no meio desse povo que tem procurado a essência do Espírito Santo. A gente precisa buscar ao Senhor dessa forma. Então, a sadia convivência prática e própria das pessoas que têm em si a paz de Cristo. Esses são os verdadeiros amigos, aleluia, do cristão, que pela sua conduta se tornam em pessoas inesquecíveis. Visão geral. A terceira carta doutrinária do apóstolo, aleluia, é dirigida a Gaio, um dos líderes da igreja no primeiro século. Nela são citados 3 homens influentes na igreja. 2 são aprovados e dignos, aleluia, de imitação, Gaio e Demétrio. O terceiro homem é citado em segundo lugar, representa o joio no meio do trigo, Diótrefes. A partir da constituição formal da igreja, no dia de Pentecostes até os dias de hoje, convivem na irmandade dos tipos de pessoas representadas figuradamente como joio e trigo. O trigo são os fiéis, ou aqueles que colocam a sua vida à disposição de Deus e da sua igreja. Ama os irmãos. As boas obras que praticam são a extensão de sua consciência pura e de nova natureza em Cristo. Não mais a natureza pecaminosa ou diabólica, inoculada no primeiro homem, mas transmitida à humanidade, mas a natureza terrena sustentável ao pecado, mas não dominada por ele, conforme está em Romanos capítulo 6. A natureza terrena do cristão é governada pela natureza divina que nele habita. O Espírito Santo, a pessoa divina, a quem o Senhor Jesus Cristo entregou, aleluia, o pastoreio da sua igreja, até o seu retorno em glória sobre esse governo e pastoreio, o cristão, a exemplo do Senhor Jesus, realiza naturalmente a vontade de Deus, conforme está em João, capítulo 8, versículo 29. Se há trigo, há também joio na igreja do Messias, como houve no colégio apostólico. O joio representa aqueles que na igreja se colocam na posição de líderes, não para servirem, mas para serem servidos, em frontal oposição à doutrina de Cristo. Mateus capítulo 20, 25 ao 28. Suas más obras denunciam o mau caráter que revelam. São pessoas egoístas, maledicentes, encobertas e dissimuladas de pecados, hipocrisias, vaidosas, soberbas, autoritárias, manipuladoras, controladoras, cultiva aliança espúrias que confrontam, aleluia, a nova aliança com Cristo. Não levam os irmãos aos pés de Cristo, mas tudo que fazem, aleluia, para trazê-los aos seus pés. Alguns não trabalham, mas dão trabalho. Outros trabalham mal e dão mais trabalho ainda. Dentre estes há os que são operosos, mas não têm uma consciência limpa para com Deus e a igreja. Usam de seu talento ou ativismo para esconder os seus pecados. Esquecem-se de que, aleluia, um dia eles alcançarão com a sua consciência. Tudo virá a uma superfície para escândalo e vergonha, aleluia, dos seus atos praticados. A lei da semeadura, a colheita continua em vigor até o final da história, conforme está em Números capítulo 32, versículo 23, Provérbios 22 ao 28,
também 13, Eclesiastes capítulo 8, verso 11, Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3. O crente joio não investe na unidade da irmandade. Aleluia, faz divisão dentro da igreja e por isso, pela maledicência, geram a hostilidade, a dispersão. Seus atos denunciam que não tem compromisso com Deus na vida pessoal, na vida familiar e pública. Para compensar essa falha em seu caráter, usa a igreja para revelar uma religiosidade superficial, insípida e decadente. Considera-a espaço para expor as suas vaidades, militância política, enquanto a igreja conviver com esse tipo de gente, apoiada no falso amor gerado de indisciplina, caminhará pesadamente e será pouco frutífera. Caso, porém, dedica a fazer uso da disciplina preventiva, curativa, cirúrgica, as amarras ao crescimento serão rompidas e a igreja caminhará mais célere na realização da missão que Jesus Cristo nos confiou. Amém? Então que venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocar a nossa vida diante de Deus, diante do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu necessito ser transformado. Eu não quero ser joio no meio do trigo, mas eu preciso de uma transformação. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser, aleluia, como uma noiva de Cristo. Eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu tenho, aleluia, alegria, aleluia, da salvação no Senhor. Então, me ajuda a romper com as barreiras que estão propostas à minha pessoa. Eu quero te servir com pureza da minha alma. Eu quero me desvencilhar de tudo que chama eu, mas eu não quero viver mais, mas que Cristo venha viver em mim. Nós precisamos a cada dia estar nos purificando para entrar na Jerusalém celestial. Contar com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que tem prazer na minha vida, Ele tem prazer na tua vida. Amém? O Espírito Santo dá discernimento espiritual para que a igreja adote a melhor metodologia no tratamento do joio em seu interior. Nesse caso, o princípio estabelecido pelo Senhor Jesus prevalece. Aquele que é, aleluia, de Deus, ouve o que Deus diz. João 8,47, a parte A. Quem ouve o Senhor, aleluia, da igreja, porque insistirá em pertencer ou, aleluia, ser mantido na igreja do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ou melhor dizendo, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 13, Hebreus 12, 4 ao 17. A igreja precisa de discernimento, de inteligência espiritual diante, aleluia, de uma situação reversível e irreversível. Se todas as oportunidades para o retorno, a retidão forem desprezadas, nada mais a fazer senão aplicar a disciplina cirúrgica naqueles que se recusam a ouvir a palavra do Senhor. A igreja do Messias tem responsabilidade de amar. E o que Deus ama, aleluia, e odiar aquele, ou melhor dizendo, a quem, e o que Deus odeia. Caso não obedeça a esse princípio, deixará de ser igreja de Deus. A igreja do Messias tem a responsabilidade de amar. Quem, aleluia, a quem
o que Deus ama e odiar aquele que Deus odeia. Caso não obedeça, esse princípio deixará de ser igreja de Deus. Focalizando agora na visão. Diz assim, já com a idade avançada, o último apóstolo, o último dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus na cruz entregou a sua mãe aos seus cuidados, ainda possuía o vigor e a lucidez e a autoridade que lhe foram concedidos para liderar a igreja do Messias. Em João capítulo 19, versículo 25 ao 27. Sua carta é dirigida a Gaio, um dos líderes da igreja, a quem declara o seu amor e abençoa, e faz votos de prosperidade àquele que permanecia fiel desde o princípio da verdade. Aqui há no Evangelho, aprendidos e vivenciados pelo apóstolo. Era um líder que detinha a confiança do apóstolo João. Gaio servia a Deus e aos irmãos sobre seus cuidados, com uma consciência limpa no serviço ao Senhor e aos irmãos de perto e de longe. Era um líder conhecido e reconhecido por ser irrepreensível, amoroso, hospitaleiro e submisso à orientação apostólica. De onde estava o apóstolo, João recebeu boas notícias, de Gaio, que confirmava o conceito que já possuía dele, homem fiel e verdadeiro. Elas muito, aleluia, alegravam o coração do idoso apóstolo e pastor. Sentia-se realizado, porque seu discípulo e filho na fé permanecia no que havia aprendido e o transmitia aos irmãos. O líder bem-sucedido é aquele que prepara sucessores sobre, aleluia, estes repousa a responsabilidade da continuidade dos propósitos, também princípios e valores, conteúdo e ações ministeriais. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando aí a minha amada irmã, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também Elisete, né, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã Elisete. Ela está pedindo oração também, né, pela vida espiritual. Os amados irmãos estejam aí me ajudando em oração pela Elisete. A Sandra também está dando bom dia aí, a paz do Senhor Jesus. Também nosso amado irmão Antônio Miguel. Também aí Wilson Santana, que Deus esteja abençoando aí, Ellen Camargo. Também Giovanni Miranda, que Deus esteja abençoando todos os amados irmãos aí, tanto do Kauai, conforme também do Facebook, também do WhatsApp, que Deus esteja abençoando também aí os nossos amados irmãos do YouTube, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Patrícia, que Deus esteja abençoando aí o Igor, né? Que Deus esteja aí operando, né? Maravilhosamente na vida do Igor, né? Glórias a Deus. Deus esteja aí abençoando a vida de cada amado irmão que tem aí estado conosco nessa manhã aí, amém? Glórias a Deus, Deus maravilhoso. Então, continuando aqui, meu amado irmão, João nos informa a respeito da divulgação da mensagem do Evangelho, de que Cristo era entregue a irmãos que voluntariamente se dispunham a anunciá-la, onde ainda não era conhecida, deslocavam-se. Amém? Então João nos informa que a divulgação da mensagem do Evangelho de Cristo era entregue a irmãos que voluntariamente se dispunham a anunciá-la, onde ainda não era conhecida. Eles deslocavam-se continuamente por várias regiões e cidades
que careciam dos amados irmãos ali residentes para lhe dar abrigo, Gaio tinha por hábito acolher esses irmãos. Além de hospedá-los, oferecia a eles o suprimento necessário ao prosseguimento das viagens missionárias. Essa atitude amorosa se tornou conhecida e o nome de Gaio passou a ser citado nas igrejas como exemplo digno de imitação. Esse homem de Deus realizava o que lhe era possível para fazer na vivência e divulgação do Evangelho. Ao participar do ministério de outros irmãos, se tornou também parceiro deles. Essa sensibilidade não romântica na obra missionária é o que se espera da igreja contemporânea. Missionários não buscam elogios ou aplausos para sua ousadia. Desprendimento de dedicação na divulgação do Evangelho. Necessitam de parceiros que estejam próximos ou distantes na realização do ministério que lhe foi entregue, que lhe foi confiado pelo Senhor Jesus. Esse pensamento estava presente no ensino do Senhor Jesus e era dominante nas igrejas dos primeiros séculos. O apóstolo Paulo tinha esse mesmo entendimento, conforme lemos aí em Lucas capítulo 10, verso 5 ao 7, Romanos capítulo 10, 9 ao 15. Depois de citar o bom exemplo de Gaio, o apóstolo João, ele cita o nome de um líder negativo. Tratava-se de Diótrefes. Enumera as ações perniciosas tanto na igreja local como no testemunho mais amplo do Evangelho. Infelizmente, até os maus líderes são imitados. Daí alerta do amado apóstolo. Amém? Daí, aleluia, alerta desse amado apóstolo às igrejas para que os evitassem. Diótrefes era um homem egoísta, maledicente, vaidoso, autoritário e por isso manipulador e controlador. Não conduzia a igreja aos pés de Cristo, melhor dizendo, não conduzia a igreja aos pés de Cristo, mas trazia a igreja aos seus próprios pés, como fazem alguns líderes inseguros e hipócritas. São partidários com a ação da meritocracia e com o uso dela trazem sobre o seu controle os adeptos de sua metodologia. São divisionistas, reproduzem em si um caráter dos fariseus, que se opuseram a Jesus Cristo do princípio ao fim do seu ministério. Além de cultivarem uma relação de medo, desconfiança na igreja, dão um mau testemunho do Evangelho e dificulta a sua divulgação. Quantos têm aparecido assim, meu amado irmão, têm aparecido assim, minha amada irmã, diante da igreja do Senhor? Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, clamar a Deus e falar: Deus, ajuda a tua igreja. Opera, Senhor, maravilhosamente, porque a tua igreja precisa de pessoas que venham conduzir, assim conforme fez João Batista, que ele diz assim: olha, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a ele segue. Não segue a mim, mas segue a Jesus. Eu sou um homem, conforme diz os apóstolos, quando estavam em missão, as pessoas se ajoelhavam diante dele, estou diante de um Deus, ele fala: não a nós.
mas aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos fazendo esses milagres por nós mesmos, mas nós temos alguém maior do que nós, que está acima de nós, a Ele. É Ele que tem nos dado esse poder para trabalhar, é Ele que está curando, é Ele que está fazendo. Nós somos apenas instrumento nas suas mãos. Amém? Então nós precisamos, aleluia, clamar a Deus. Nós precisamos falar desse amor tão genuíno, desse amor tão grande de Deus para conosco. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos colocar verdadeiramente a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, olha, que não seja eu, mas que seja o Senhor a estar fazendo essa obra tão maravilhosa. Que seja o Senhor a estar, Senhor Deus, a cada momento indo à frente através do Teu Espírito Santo, e que eu venha, Senhor Deus, ter discernimento da minha própria pessoa, Senhor Deus, que eu sou vulnerável, incapaz, Senhor Deus, mas é o Senhor quem me capacita. É o Senhor quem tem feito, Senhor Deus, toda essa obra maravilhosa sobre mim. Amém? Então o apóstolo João, ele encoraja os seus leitores a se afastarem do mal e se aproximarem do bem. O mundo deve esperar sempre o bem, aleluia, dos fiéis, porque ele é inseparável da sua nova natureza em Cristo. Essa admoestação introduz a apresentação de um líder cujo exemplo, a semelhança de Gaio, era digno de imitação. Tratava-se de um irmão, Demétrio. O caráter desse irmão era conhecido da igreja e por isso falava bem dele. A sua pureza de caráter e de boas obras era incontestável. A verdade, a própria verdade, testemunhava dele, e o apóstolo o acompanhava nesse testemunho. É impossível apagar a imagem positiva de um cristão determinado a viver o evangelho em sua integridade, na verdade pessoal, familiar ou pública. Uma vida comprometida com, aleluia, o Senhor, aleluia, com o Senhor Jesus, conforme diz o apóstolo Paulo. É uma carta viva, lida por todos que buscam, aleluia, boas narrativas da vida com Deus. O Evangelho transforma a vida de quem se deixa transformar, assim como, aleluia, em Mateus está escrito, Mateus capítulo 16, do 24, aleluia, versículo 24 ao 27. Também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 ao 6. Oh Deus de Israel, também, meu amado irmão, em vida, aleluia, discreta, tal qual o sal, ou na vida pública, tal qual a luz. O salvo influencia positivamente, como fez, aleluia, e nos ensinou o Messias. No, aleluia, encerramento da sua terceira carta doutrinária, o apóstolo João enfatiza a importância do contato pessoal, em diálogo produtivo, enriquecedor sobre a mais excelente mensagem, escrita, lida ou ouvida por alguém. A mensagem escrita tem função, aleluia, mediadora entre uma ou mais pessoas, mas o contato pessoal é insubstituível por, aleluia, porque nele revelamos a integridade do nosso ser em nossas manifestações. A formalidade da escrita é substituída pela informalidade do diálogo, onde o que pensamos é manifesto com palavras vivas, expressões faciais, sentimentos. Ah, Deus de Israel, que prontamente são decodificados pelos transmissores e receptores da mensagem ou dialogantes. O apóstolo João nos ensina que precisamos ser verdadeiros em nossos relacionamentos, jamais sonegar as qualidades e a excelência do caráter de quem possui e jamais ocultar ou deixar
aleluia, denunciar aqueles que mesmo estando na igreja de Cristo mantêm um caráter duvidoso ou oposto de que o Filho de Deus nos proponha, aleluia, glórias a Deus, para ser. O Senhor Jesus Cristo nos chama para a luz, a fim de que a reproduzamos em sua intensidade. Não nos chama para uma vida de penumbra, licenciosidade, relativismo ou vida escorregadia, onde os valores são, aleluia, ditados pelo homem e não por Deus. Então, ele nos chama, aleluia, para nós estarmos nos apresentando como filhos amados. Ele nos chama para nós estarmos, aleluia, buscando, aleluia, a sua face. Ele nos chama para que nós estejamos aí voltados a Ele. Ele nos chama para que nós venhamos verdadeiramente colocar a nossa vida a serviço desse grande Deus. Amém? Então que venhamos aí estar colocando a nossa vida diante desse maravilhoso Senhor que tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Nós precisamos aprender, conforme diz o apóstolo João, que nos ensina, conforme eu já falei, a ser verdadeiros. Essa verdade, ela tem que fluir de dentro de mim, ela tem que fluir de dentro de você. O Espírito Santo, ou a natureza divina em nós, por meio da sua palavra, nos ensina a agradar a Deus em tudo. Deus nos fez para glorificá-lo. Glorificando-o, Ele nos orienta na escrita de nossa biografia. Somente Ele nos torna pessoas inesquecíveis, conforme está em Isaías capítulo 43, versículos 7 e também 21. Amém? Então que Deus esteja aí operando, fazendo essas maravilhas em nós. Que Deus esteja entrando com as providências necessárias para que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser assim, conforme diz o apóstolo Paulo. E sejais meus imitadores, assim também como eu sou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos aí nos colocar nas mãos, aleluia, do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, e falar: Senhor, que maravilha. Então Jesus, em 3 João, ele é um amado da igreja. Que nós possamos também aprender com Jesus esse amor genuíno, esse amor que nós transmitimos às pessoas que estão à nossa volta. Que nós não venhamos deixá-los na penumbra, na situação difícil, mas que nós venhamos aí ter a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que venhamos fazer infinitamente mais para esse Deus que tem cuidado de nós, para esse Deus que tem feito das suas maravilhas na minha vida, na sua vida. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha trabalhar em nós de um modo assim maravilhosíssimo. Amém? Então que Deus esteja aí nos abençoando nessa manhã, operando miraculosamente. Amém? Eu quero orar nessa manhã pela tua vida, eu quero orar também, pela vida espiritual dos amados irmãos que pediram oração. Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos fortaleceu. E a tua boa mão, ó Pai, tem, Senhor Deus, nos conduzido, ó Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor pelas tuas maravilhas. Pai Santo, Pai querido, nos fortalece, Senhor Deus, com o teu amor precioso, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sondando, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, fala conosco, ó Pai, no que precisamos mudar, fala conosco, ó Pai, em tudo, ó Deus, que, aleluia, precisamos, ó Pai, melhorar diante do Senhor.
Deus de Israel, o Senhor é capaz de transformar, Pai, desertos, Senhor Deus, em mananciais de águas vivas, ó Pai. O que é o joio, Senhor Deus, diante da Tua presença é nada, Pai. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, mais gaios, ó Pai, que haja, Senhor Deus, mais pessoas, ó Pai, aleluia, que desejam, ó Pai, a estar ao Teu serviço, ó Pai, e fazer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, abundantemente, Senhor Deus, para ver, Senhor Deus, a Tua obra, Pai, sendo, Senhor Deus, maravilhosa, Senhor Deus, para as pessoas, ó Pai, que estão à nossa volta. Então manifesta, Senhor Deus, do Teu poder, manifesta, Senhor Deus, da Tua unção. Faça de nós, ó Pai, instrumentos Teus, ó Pai, visita, Senhor Deus, a cada irmão, ó Pai, que tem pedido, Senhor Deus, aleluia, oração, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai. Aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, para que o Senhor venha curá-los. Que o milagre que eles tanto precisam, ó Deus, o Senhor venha conceder. Aqueles, ó Pai, que estão em dificuldade financeira, Pai, até mesmo para o alimento. Aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, dar o alimento e também, Senhor Deus, as condições, ó Pai. Aleluia, para as responsabilidades mensais. Cuida, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, em relação, Senhor Deus, à espiritualidade da sua vida, Senhor Deus, de buscar o Senhor mais e mais. Cuida, Senhor Deus, dos filhos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, do casamento, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, pelos teus cuidados, pelo teu grande amor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o nosso presente, é o presente que recebemos diariamente, Pai, que possamos, ó Pai, ter comunhão dia após dia, Pai, que não venhamos fazer nada de nós mesmos, ó Deus, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, estar nos recebendo, ó Pai, a cada momento, a cada instante. Cuida, Senhor Deus, protege, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Receba aí a bênção apostólica. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos. Que Deus esteja aí operando na vida de cada irmão nesse domingo, né? Tenham todos aí um bom café da manhã, um bom almoço, que a família possa estar reunida, que Deus esteja abençoando aí mutuamente a vida de cada um de vocês, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, que nós venhamos ver Deus agindo com poder e glória na vida de cada um, operando de uma forma abundante, operando de uma forma transbordante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe. Deus esteja protegendo e guardando. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Até mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente no culto de louvor e adoração, amém? Nós estaremos transmitindo pelo Facebook a partir das 19 horas e no Kauai nós estaremos transmitindo a partir das 20 horas, amém? Então que Deus esteja aí abençoando, operando, fazendo um milagre na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, que o nosso Deus, através do Espírito Santo, esteja nos ajudando a estar, sem Deus, transpondo as barreiras que estão propostas a cada um de nós. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficam todos na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Um bom domingo.